Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Paulo Campos, a gente está aqui para mais uma live dessa série de lives que nós preparamos para vocês agora no mês de abril. Dentro dessas 22 lives, hoje é a quinta live, então tem muita coisa boa ainda para acontecer, tem muita coisa boa para a gente poder passar para vocês, tá bom? Vou pedir para vocês aguardarem só uns minutinhos que a gente vai ajustar as conexões. Daqui a pouco o professor Daniel Xavier também já entra aqui na conexão conosco. Então dá alguns minutinhos para o pessoal poder acessar e a gente já inicia o nosso bate-papo, tá bom? Quem for entrando já vai dando o seu alô, já vai falando da onde que é. Eu vou tentando ao longo da live acompanhar aqui quem for entrando. Quem também tiver dúvida, quem quiser mandar uma pergunta, pode mandar também que eu vou repassando para o professor Daniel durante essa conversa, tá bom? Fala, meu amigo, tudo bem? Fala, Paulão, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. Na verdade, os nossos alunos devem estar estranhando olhar a gente, né, com a cara quase que pelada, né? Eu sei que Mas tudo em prol de um benefício maior, né? Não tem o exatamente. que fazer. Um vírus conseguiu fazer o que minha esposa, minha mãe, minha filha não conseguiram, que foi me fazer arrancar a barba depois de 9 anos, né? Eu Mas acho enfim, isso, eu acho isso um dos maiores absurdos da história moderna. A gente tem que tirar a nossa barba, algo cultuado, cultivado durante longos 7, 8 anos. Mas faz parte, né? A gente tem que estar aí adequado às normativas, né? Que tange essa condição viral, né, que a gente está enfrentando. Então, o que é uma barba, né? Depois ela exatamente, cresce. exatamente. Mais uma coisa aí para a gente lá na frente valorizar, né, de tudo isso que a gente está passando. Bom, Com certeza. agradecer a todos que já estão entrando aqui na live. Quem quiser já ir preparando a sua pergunta, a sua mensagem, já pode ir mandando, que eu vou passando ao longo da nossa conversa aqui para o professor Daniel. Vai falando também de onde vocês são, de qual cidade, que eu vou apresentando vocês aqui ao longo da live. Bom, a ideia, gente, é nós fazemos um bate-papo, né, um pouquinho sobre o cenário atual, mas principalmente qual que é o impacto disso nos pacientes oncológicos. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Paulo, sou diretor acadêmico aqui da Fisioterapia Campus. Minha área de especialidade, eu sou fisioterapeuta, minha área de especialidade é a área de neurologia adulta e a área de terapia intensiva. E vou, durante essa live aí, ir moderando e passando as perguntas para o professor Daniel. Professor, por favor, se apresente. Bom, primeiramente é uma grande satisfação, né, participar de uma live com uma pessoa tão grandiosa como você, um grande amigo, né, e eu me sinto parte da família, não apenas como professor, né, mas também como uma pessoa que faz parte, né, de uma forma ou de outra, da Fisioterapia Campus. Então, é sempre uma grande honra, né, poder passar um pouquinho do nosso conhecimento. Em termos de formação, também, igual você, sou fisioterapeuta, né, talvez um pouquinho mais de tempo que você, são 17, 18 anos, atuando diretamente com pacientes oncológicos críticos. Evidentemente, durante o percurso da minha carreira aí, eu atuei em outras esferas também. Eu tenho uma pós-graduação em neurologia, não sou tão expert como você, né, mas a minha primeira pós-graduação, por incrível que pareça, foi em neurologia. Depois fiz em oncologia, terapia intensiva, enfim. Trabalhei durante 7 longos anos como fisioterapeuta do Exército Brasileiro, né, atuando principalmente na região da Amazônia Legal, em pelotões de fronteira, trabalhando principalmente com a parte de reabilitação traumato-ortopédica, embora eu não tenha especialidade para isso,
né? Mas enquanto fisioterapeuta generalista, eu acredito que a gente consiga ou tenha conseguido cumprir de forma satisfatória a nossa missão. E hoje eu sou coordenador da IAPS e também faço parte aí do time da Fisioterapia Campus. Legal. Bom, na verdade, o professor Daniel, a gente brinca que a gente fica vendo assim, em qual disciplina a gente consegue colocar ele, porque todas as turmas de pós-graduações querem ter aula com ele, né? Então, às vezes ele manda mensagem assim pra gente, fala assim, viu, eu tô dando aula em qual pós na semana que vem? Então, mas acho que isso daí é o fruto de um trabalho muito sério, né, que a gente vem desenvolvendo, que o professor vem desenvolvendo aí na região norte, e com certeza isso gera uma expectativa dos nossos alunos. Bom, eu já vi aqui que muita gente entrando, vários alunos nossos de pós, aluno nosso da pós-hospitalar, aluno nosso da pós de ortopedia, pessoal do Nordeste, já vi um pessoal também aqui dando um alô. Uma que falou aqui, Salvador, Bahia, a Luciana, a Caroline, um abraço aqui de Recife. Gente, sejam muito bem-vindas. A Nelly, que é lá de Rio Branco, no Acre, um Minha abraço aluna também. também. Lá, mais um de Salvador. Sejam Itapetininga, inclusive o local da nossa nova subsede da Fisioterapia Campus. Ó, tô em Eu Portugal, gostaria, né? eu gostaria aqui de agradecer a todos os participantes, mas uma pessoa em especial, chamado professor Alexandre Cavalieri, é esse que falou que estava em Portugal. Na verdade, é um cara que eu devo muito dentro da profissão. Na verdade, eu o considero como o meu pai, o meu padrinho dentro da fisioterapia, de uma forma geral. Ele foi meu coordenador, ele foi meu professor, e hoje eu tenho a grata satisfação de tê-lo como um irmão, como um amigo, e amo esse cara de paixão. Seja muito bem-vindo. E Marília, você não chegou no final, não. A gente está começando a live agora. É que a gente já começa já agradecendo. A gente, né? Eu acho que se hoje a gente está no que a gente está, porque a gente é muito grato por todo mundo que nos ajudou, por todo mundo que nos apoiou durante o nosso processo de formação. Então não está no final, não. É que a gente está começando agradecendo mesmo antes de começar a live. Bom, vou começar com uma das perguntas que alguns dos nossos alunos mais têm nos passado, que é a questão do atender ou não atender os pacientes agora nesse momento de pandemia, né? Muitos alunos têm se procurado e falam assim, Paulo, eu trabalho com domiciliar. Ó, o professor Matheus Esquivel aqui também na live. Você viu, né? Você participou na live que eu fiz com ele na quinta-feira, hoje ele veio dar o troco, entendeu? Matheus, segura a onda aí, Matheus. Sempre caso, você pode perguntar o que você quiser. E aí o pessoal tem perguntado muito isso, falando assim, Paulo, vale a pena fazer esses atendimentos domiciliares? Agora o Crefito autorizou o teleatendimento, até que ponto vale atender, não vale atender? E especificamente o paciente oncológico, né? Qual é um paciente de maior risco? É um paciente que a gente tem que tomar alguns cuidados a mais? Claro, sem dúvida nenhuma. Primeiro, aí, dividindo por partes, como diria Jack, em se tratando de um paciente oncológico, nós temos as particularidades, né, as peculiaridades inerentes a esse tipo de paciente. São pacientes imunossuprimidos, né, são pacientes quase que em sua totalidade pancitopênicos, ou seja, contagem vermelha baixa, contagem branca baixa, plaquetopênicos também, então, portanto, mais suscetíveis, né, por conta da imunossupressão também a eventos infecciosos. Então, eles entram também, muito embora não é muito falado, eles fazem parte desse grupo de risco, né? Então, normalmente nós ouvimos falar acerca de pacientes diabéticos, hipertensos, idosos a partir de 65 anos, e muitas vezes a gente se esquece que esses pacientes oncológicos, eles também fazem parte desse grupo de risco, né, que é cometido aí pela SARS-CoV-2.
Então, eles necessitam, sim, de uma atenção especial, né? Por toda a característica e as suas especificidades. Em relação ao atendimento, então, nós temos um guideline que foi publicado por um grupo de profissionais da Austrália, né, em comunhão com outros profissionais de outros países, né, foi uma guideline que foi preparado às pressas, né, inclusive quem me enviou, agradeço aqui já de antemão ao nosso querido Matheus, né, e que ele dá, né, alguns direcionamentos acerca dos pacientes que devem ou deveriam ser atendidos por nós fisioterapeutas. Então, não são todos os pacientes, nós precisamos estratificar, nós precisamos avaliar de forma adequada esses pacientes, observar a clínica e, a partir daí, chegarmos a um diagnóstico fisioterapêutico, entendendo que somente nós teremos possibilidade de intervenção ou deveríamos nos expor a essa condição se houver extrema necessidade. Então, nem todos os pacientes eles serão passíveis de intervenção da fisioterapia. E quando a gente fala em nível ambulatorial, em nível de home care, o bom senso ele precisa direcionar as nossas práticas, a utilização dos EPIs adequados, né? A gente precisa lembrar que ninguém vem escrito, nenhum paciente vem escrito na testa que ele é um paciente COVID, então nós estamos vivendo em um momento sem precedentes, então todo cuidado é pouco, não só por parte do profissional, mas também na relação com os nossos pacientes, então nós precisamos ponderar muito bem se realmente há essa necessidade de que seja prestado esse tipo de atendimento, seja de cunho ambulatorial, dentro da enfermaria, inclusive dentro da unidade de tratamento intensivo, e isso é expansível também para os atendimentos em home care. Então, esse seria o meu posicionamento, não sei se você está de acordo com ele, mas eu procuro seguir mais ou menos as recomendações que nós recebemos desse guideline. Eu acho que o principal, né? O Matheus já Xavier me enrola, não. Eu acho que o principal de tudo isso, gente, eu sempre falo isso nas aulas, a gente tem que pesar o custo-benefício. E aqui a gente tem que pensar que o custo não é algo simples. O custo aqui pode ser o óbito do seu paciente, né? Então, a gente tem que ter muito critério, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande de colocar esse paciente em risco. Principalmente porque esse paciente oncológico que está lá na parte domiciliar, provavelmente ele já está todo isolado. Porque ele é um perfil de paciente que ele já está mais preocupado. A gente tem que ver se nós não vamos ser um meio de transmissão para esse paciente. Porque a gente atende um aqui, atende um ali, atende outro ali, às vezes dá plantão em hospital também. Então, a gente tem que ter um critério grande. Uma aluna mandou mensagem assim, Paulo, mas eu estou atendendo porque eu não consigo ficar sem o atendimento dele. Eu preciso atender ele porque eu preciso receber por esse atendimento. Cuidado para você não estar fazendo o que a gente chama de economia burra. Às vezes você está garantindo esse recebimento agora, só que você pode estar colocando esse risco desse paciente em risco, esse paciente é óbito e você nunca mais receber dele. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, a gente tem que ponderar de novo. A gente está falando de vidas, a gente não está falando de algo simples, depois isso daí a gente resolve, isso a gente conserta. Né? A gente tem que tomar essa preocupação, sim. O Matheus já mandou uma pergunta aqui, ó. Paciente com Covid, já com alguma neoplasia, qual a intensidade da mobilização precoce? Uma vez o dia, se usa Borg? Bom, excelente pergunta, né? Não poderia ser diferente. Então, nós temos que observar esse paciente sob dois prismas diferentes, na minha concepção. Primeiro, é um paciente com uma neoplasia já instalada, e diante disso nós temos todas aquelas condições prévias que eu já falei anteriormente, e somado a isso nós temos normalmente um paciente com
ou com caquexia ou com status nutricional muito comprometido. E isso vai incorrer diretamente sobre a nossa escolha terapêutica. Eu gosto de utilizar muito alguns conceitos, eu vou falar aqui, que é a FIT-VP, que é a frequência da terapia, a intensidade da terapia, o tipo, o tempo, o volume e a progressão. Então, quando nós falamos de pacientes oncológicos, nós temos 100 tipos, né, de cânceres. Então, a gente precisa levar em consideração que esse tempo de realização da terapêutica ela precisa ser otimizada, porque nós temos um paciente altamente fadigável, além do fato de que quase de 30 a 60 pacientes nas fases iniciais apresentam dor oncológica. Numa fase mais avançada, nós temos aí 90% quase desses pacientes apresentando essa condição. Então, em se tratando, em pensando exclusivamente no paciente oncológico, essas seriam aí as premissas iniciais. Acrescentando a questão do COVID, primeiro, nós precisamos avaliar qual fase esse paciente se encontra. Né? Se ele já se encontra numa fase em que é passível, né, da intervenção do fisioterapeuta, né? A minha sugestão é que, utilizando o FIT-VP, a frequência de atendimento ela não ultrapasse uma vez ao dia, e sim, utilizamos a escala Borg, entre outras. Importante salientar o Borg aqui entre 2 e 3, não mais do que isso, né? E sempre levando em considerações as questões como fadiga oncológica e dor oncológica também. Espero aí ter respondido ao grande amigo Matheus. E, gente, se a gente for pensar nisso que o professor Daniel acabou de falar, Borg 2 e 3 é uma intensidade extremamente leve, tá? Isso pensando já no indivíduo geral. Pensando no indivíduo oncológico, muitos desses pacientes você não vai conseguir respeitar esse Borg 2, 3. São pacientes que no início de terapia, com 3 minutos de terapia, ele já vai ter um cansaço já próximo de 5. Por isso que o começo da nossa conversa aqui foi exatamente isso. Estratifique o seu paciente, né? Veja quem tem condições de receber esse atendimento, porque às vezes se a gente falar assim, mas eu preciso manter o quadro motor desse paciente. Lembrem que o professor acabou de falar, esse paciente ele fadiga muito fácil, né? Você gerar um processo de fadiga nesse paciente, você não está gerando melhora, pelo contrário, você está agravando o quadro dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já que o professor tocou nessa questão da dor oncológica, a gente sabe que um dos principais mecanismos de controle de dor é a questão da morfina, né? A questão aí das medicações opioides, e até mesmo o uso de algumas medicações, alguns bloqueios neuromusculares, algumas medicações um pouco mais intensas nesse sentido. Como que fica a parte motora desse paciente? Como que a gente consegue pensar em fazer um contraponto frente a esse tipo de medicação? Bom, é bem comum, a depender, né, do quadro apresentado, pelo estadiamento apresentado, pelo tipo de intervenção realizado pelo paciente, a utilização de medicamentos opioides, como a morfina, por exemplo, que é altamente viciante. Eu também falaria no fentanil, né, propofol também utilizado, mas principalmente a morfina, né? Então nós temos aí um quadro que vai comprometer sobremaneira, né, aumentando aí a taxa de permanência desse paciente. Eu preciso lembrar que a morfina, principalmente, ela é altamente viciante, né? Então, quando você vai fazer a retirada, né, quando o médico opta pela retirada, essa retirada precisa ser gradual, e normalmente esses pacientes evoluem com aquela condição bem conhecida dentro da unidade de tratamento intensivo, que é aquele paciente
quase adicto, né? Aquele paciente extremamente agitado, aquele paciente que não tem reservas orgânicas para serem submetidos à fisioterapia, uma pressão arterial alta, uma frequência cardíaca alta, uma frequência respiratória alta também. Então, são condições aí que a gente precisa levar em consideração. O excesso de medicamento, inclusive para pacientes oncológicos, mas não só para eles, é um dos grandes males do século XXI, né, e a gente procura, e tem procurado junto com os médicos, né, um controle mais cerrado, né, a respeito dessa larga utilização de medicamentos. Nós sabemos, sim, que por conta do quadro álgico, às vezes se faz necessária a utilização de morfina, inclusive, lembrando que morfina é dose dependente, então a gente precisa levar em consideração que nós, fisioterapeutas, nós temos recursos, e esses recursos nós devemos e podemos lançar mão para que nós possamos, de uma forma, reduzir, inclusive, essa utilização em larga escala de opioides. Então, nós temos diversos trabalhos que contemplam pacientes oncológicos e que contemplam principalmente tipos de terapias, tipos de intervenções fisioterapêuticas que reduzem, inclusive, a utilização de morfina. Legal, acho que o professor tocou num ponto que a gente não pode esquecer também, que um dos causadores de dor é o imobilismo, né? O paciente que fica imóvel, o paciente que não mobiliza, ele é um paciente que é a mesma coisa, só vocês lembrarem quando vocês pegaram uma gripe e vocês ficaram lá aquela tarde inteira na cama. Você normalmente lá tá assim, nossa, eu não tenho mais posição, tô com o meu corpo inteiro doendo. Imagina um paciente que às vezes está restrito a um leito, às vezes há dias, há meses, há anos, né? Então, a gente tem que pensar em lançar mão de terapias onde a gente consiga auxiliar nesse processo álgico não farmacológico, né? Uma vez que esse paciente já tem uma sobrecarga, seja hepática, seja renal, por conta de toda essa carga medicamentosa. Só aproveitando aqui, ó, um monte de gente entrando aqui, não estou conseguindo acompanhar todos, estou tentando olhar. A Dayana, que foi aluna minha, a Naihara, que é aluna nossa da pós, bastante gente da Bahia. É o Matheus, né? Onde o Matheus entra, ele vai arrastando a galera junto com ele. A Gabi mandou uma pergunta aqui, ó. No paciente oncológico já ambulatorial, existe algum valor limite de FR ou utilizamos apenas o board? Bom, perfeita pergunta. Na verdade, nós temos aí aquelas questões limítrofes, né, que a gente procura observar em pacientes quando a gente fala sobre mobilização precoce, quando a gente fala sobre atividades e intervenções fisioterapêuticas. Existem diversas fórmulas, umas mais complexas do que as outras, mas o que eu gosto muito de ressaltar é que é imprescindível que haja o cálculo da reserva hemodinâmica. Então, assim, a forma mais simples que nós temos de cálculo, de planejar esse tratamento em cima da frequência cardíaca seria, por exemplo, a aplicação da fórmula de Carvo, né? Então, nós temos aí a 220 menos a idade, e segundo Stiller, pacientes críticos, nós vamos utilizar 60% dessa frequência cardíaca, e em pacientes, por exemplo, como foi a pergunta da nossa colega, pacientes ambulatoriais, que normalmente não são pacientes críticos, nós podemos utilizar aí até 80% da frequência cardíaca máxima, calculada a partir de uma fórmula sua de escolha. O importante é que nós tenhamos um balizador para que a gente possa desenvolver uma atividade dentro dos critérios de segurança e individualizar, personalizar esse nosso atendimento. Então, de uma forma bem simples, existem várias, como eu disse anteriormente, vários cálculos que a gente pode estar efetuando, né? Alguns mais complexos do que os outros, mas eu acredito que a utilização dessa forma e a utilização desses preceitos aí, no que tange paciente crítico e aquele paciente não crítico, trabalhando entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima, seria algo mais do que adequado e, normalmente, muito mais do que a gente normalmente vê aí sendo aplicado por nós,
fisioterapeutas, e parece que a gente não, muitas vezes não dá muita importância para essas questões. Legal. Pessoal, falando que estou amando a live, parabéns, tá top. Obrigado, gente. E essa participação de vocês é o que deixa ela tão dinâmica, que facilita para a gente interagindo com vocês. A Fernanda fez uma pergunta que, qual a indicação de vocês quando o paciente, mesmo com medicação para dor, está com Borg já em 7, mesmo ao repouso? Como que funciona a fisioterapia hospitalar, já que a gente não possui aparelhos para diminuição de dor? Bom, nós sabemos que não necessariamente nós precisamos de aparelhos para a redução da dor, nós temos a terapia manual, é bom que sejamos versados também nessa arte, nesse tipo de intervenção, e muitas vezes a gente obtém resultados positivos. Eu não costumo utilizar, eu não sou tão habilidoso no que tange a terapia manual propriamente dita, algumas técnicas como Mulligan, Maitland, enfim, eu não sou habilitado, mas alguns colegas que o são, eles conseguem uma redução da dor, sim, e em se tratando de, por exemplo, um paciente com Borg já em 7, mesmo em repouso, a minha sugestão é que seja respeitada essa condição, tanto em pacientes oncológicos e ainda mais quando esse paciente oncológico ele for aí acometido pelo COVID-19. Então a gente precisa compreender que nem todos os pacientes são passíveis de interação fisioterapêutica. Isso precisa ficar muito claro. Um paciente com dor, um paciente com desconforto, com cansaço excessivo, fatalmente você com as suas intervenções pode fazer e pode levar uma condição aí que seja não satisfatória, não esperada, e isso gerar, inclusive, um evento adverso. Então, respondendo a Fernanda, um paciente com dor e com um Borg já em 7, eu optaria, se eu fosse versado na utilização de terapias manuais para redução de dor. E não a utilização de exercícios de cunho aeróbio, ou outro tipo de intervenção, uma vez que ele apresenta um Borg alto, e nós preconizamos em nosso serviço pacientes com Covid, né, um Borg aí variando entre 2, 3, 4 no máximo. E uma coisa que a gente tem que lembrar, Fernando, para o paciente estar com Borg de 7, mesmo em repouso, e não tendo repercussão a parte medicamentosa, em que nível funcional esse paciente já está? Né? Em que nível do estadiamento da doença esse paciente já está? Então a gente tem que tomar cuidado para, às vezes, a gente. E eu entendo, nós somos fisioterapeutas também. A gente tem aquelas às vezes necessidade, preciso entrar, preciso fazer alguma coisa, preciso colocar ele para movimentar. Mas a gente tem que entender que existem cursos de doenças aonde a gente tem que respeitar. Né? Às vezes isso não significa que é um paciente terminal, às vezes é um paciente que está numa fase desse tratamento que está com um quadro álgico mais exacerbado, e a gente tem que respeitar, porque talvez a gente vai precisar que ele nos permita atendê-lo no momento futuro onde ele esteja com um quadro de dor, de cansaço menor. E se a gente insistir agora, pode ser que a gente já gere uma dificuldade para ele aceitar isso no futuro. O que vale muito a pena, como o professor Daniel falou, caso a gente tenha esse recurso, e aqui eu não vejo demérito nenhum de falar isso, é optar pela massoterapia. Né? Isso é um recurso altamente comprovado da sua eficiência. Inclusive, no último curso aqui na nossa sede em Campinas, que a gente teve do curso de massoterapia, o professor Rogério Abi, que é o nosso coordenador da área de cuidados paliativos, veio fazer o curso, que ele falou assim, Paulo, eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas saberem usar esse recurso, e principalmente a gente precisa lembrar do poder terapêutico que tem o nosso toque. Né? A gente sabe que o toque das nossas mãos, o famoso pele com pele, essa questão do atendimento da terapia manual, isso traz um benefício para o paciente muito grande. Na última aula prática que eu supervisionei aqui da nossa pós-hospitalar, a gente teve um caso de um paciente oncológico, uma jovem de 26 anos, um tumor metastático, já tinha feito intestino, já tinha feito meta de estômago, já tinha feito meta de mama, já estava com um quadro extremamente
avançado, os médicos já não iam mais intervir em procedimentos cirúrgicos, e a gente chegou no quarto, uma moça de 26 anos, com um semblante extremamente triste, olhou pra gente, o que que vocês vieram fazer aqui? A gente veio te atender. Não, eu não posso sair da cama. Aí eu chamei os alunos lá fora e falei, o negócio é o seguinte, o marido dormindo, provavelmente tinha passado a noite inteira em claro com ela. Eu falei assim, ó, essa pessoa precisa de toque. Falei, vocês vão entrar no quarto. Ela falou assim, não quero fazer nada, eu tô cansado. Eu falei, não, a gente só veio te fazer uma massagem. E as meninas foram, alunos de pós-graduação hospitalar foram, fizeram a parte de massoterapia. Se vocês vissem a mudança dessa paciente, a paciente começou a sorrir, a paciente chamou o marido, olha que maravilha, ela virou e falou assim, vocês vão voltar de novo aqui amanhã, ou seja, uma paciente que num primeiro momento não queria nem que a gente entrasse no quarto, durante a terapia já queria que a gente voltasse no dia seguinte. A gente tem que quebrar alguns preconceitos que às vezes existem em cima do fisioterapeuta hospitalar de que, eu só faço desmame ventilatório, né? Eu só faço sedestação e deambulação com ventilador mecânico. Meus amigos, vocês vão ter 2 pacientes, às vezes, dentro de um mês que você vai ter capacidade de andar com ventilação mecânica. Né? A gente bate muito na tecla, eu tenho uma linha de visão, acho muito parecida do professor Daniel Xavier, que a gente tem que dar atenção para a maioria, né? E a gente vê, infelizmente, a maioria querendo estudar a minoria. Né? A gente conversou isso na quinta-feira com o professor Matheus Esquivel também. A maioria quer aprender a ventilar SARA. Mal sabe que você vai pegar, às vezes, 5 pacientes de SARA a sua carreira inteira. Né? Então, a gente precisa se preocupar em recursos terapêuticos que vão ser efetivos para a maioria dos nossos pacientes. Né? Então, respondendo aí a Fernanda, eu acho que isso seria uma opção, tá? Só complementando também, Paulo, se você me permite, existe um jargão dentro da fisioterapia, um jargão que até pouco tempo atrás eu era extremamente relutante em aceitá-lo. Talvez por trabalhar com pacientes oncológicos graves, altos níveis de mortalidade, enfim, mas muitas vezes o menos é mais. Então, só complementando aí a resposta, quando a gente pega um paciente nessas condições, às vezes o simples fato de optar por não intervir, caso você não seja habilitado, caso você não tenha familiaridade com algumas técnicas manuais, né? Às vezes menos é mais, né? Mas, evidentemente, se você é versado nesse tipo de intervenção, é muito interessante aí que a gente observe e traga um certo alívio para os nossos pacientes, porque essa é a nossa função primordial. Exatamente. O pessoal aqui, ó, temos que ser dinâmicos e funcionais dentro do leque da físio. O Matheus falando que a masso é uma terapia manual, né? E hoje a gente tem que pensar que a gente tem que oferecer o máximo de recursos para os nossos pacientes. A Fátima falando que a massagem proporciona alívio. A Renata toca num ponto, e agora trazendo essa questão para o paciente, para o nosso cenário atual, que por conta da falta de EPIs, os hospitais estão meio que fazendo uma opção por que paciente atender. A gente conversou isso na live de quinta-feira, inclusive essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Para quem não assistiu, foi a live que a gente fez, que eu fiz com o professor Matheus Esquivel, falando sobre a fisioterapia respiratória, né, e esse cenário de Covid. Procurem só colocar lá no YouTube Fisioterapia Campus, se inscreva no canal que vocês recebem a notificação assim que a gente postar essa live. Ela falando exatamente isso, que não dá para atender todo mundo e até a recomendação é ter o mínimo de contato manual possível. Isso a gente até comentou na quinta-feira. Em cenários como esse, não dá para a gente atender todo mundo. É humanamente impossível. Né? E até queria que o professor Xavier falasse um pouquinho disso, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher quais pacientes atender. Não é que a gente vai deixar paciente sem atendimento, mas é que infelizmente nesse momento a gente vai ter que priorizar. Né? Na verdade são duas situações que nós deveríamos ter o conhecimento desde sempre. Né? Essa pandemia talvez aí, entre outras coisas, né, tenha demonstrado algumas falhas grotescas
né, alguns erros crassos que nós temos aí no tratamento desse paciente crítico, né? Então a gente vê algumas coisas assim que você fala, puxa vida, mas você não sabe a utilização do EPI, você não sabe a utilização de um filtro, enfim, né, algumas coisas assim que a gente não tinha dimensão, né, mas que bom que houve, né, essa possibilidade, e essas dúvidas apareceram, e nós temos aí grandes especialistas falando a respeito disso daí, né? Então, no quesito atender ao paciente. Então, o primeiro ponto que a gente já falou, e aqui eu reitero, nem todos os pacientes são passíveis de atendimento, nem todos os pacientes vão precisar do atendimento fisioterapêutico, nós precisamos escalonar, a gente precisa, certamente, a partir da nossa avaliação, observar quais aqueles pacientes que efetivamente precisam do atendimento da fisioterapia. Nós estamos, se não já nesse momento, mas entraremos, né, é previsto que a gente utilize algumas intervenções muito próximas, o que a gente gosta de chamar técnicas ou intervenções de guerra, onde nós temos material extremamente escasso, né, no caso dos EPIs, e nós temos um número muito grande de atendimentos. Então, se a gente colocar isso no papel, a conta não fecha. Então, a gente vai ter quem mais cedo ou mais tarde, optar, né, por quais aqueles pacientes que, evidentemente, aí estarão selecionados para um atendimento, para um tipo de intervenção da fisioterapia. E, ademais, a gente precisa também compreender o nível de risco que nós temos diante de uma doença altamente contagiosa. Então, meio nonsense nós atendermos a todos os pacientes, né, utilizando aí EPIs de forma discriminada e muitas vezes aí nos expondo a condições em que, de uma forma ou de outra, as nossas intervenções fisioterapêuticas não seriam tão necessárias. Evidentemente que nós, enquanto fisioterapeutas, nós temos isso incutido em nosso peito, né? A gente vive isso daí, né? Essa condição de querer ajudar sempre o próximo e a todos, se possível, mas nós estamos vivendo em uma condição sem precedentes, em que a gente não sabe muita coisa. Vieram estudos aí de outros países, nós temos balizadores, ótimo, mas dentro do Brasil a gente ainda não tem uma real noção do que nós iremos enfrentar. Reconhecemos sim que nós temos uma série de limitações, o Sistema Único de Saúde tem as suas limitações, assim como o sistema privado também, então é imprescindível que a gente consiga achatar essa curva aí e passa por nós profissionais fisioterapeutas também, a questão de conseguir selecionar aqueles pacientes passíveis de interação e que sofrerão, obviamente, benefício a partir das nossas condutas. Eu acho que essa parte final, gente, eu acho que é a principal que vocês têm que levar para dentro do atendimento de vocês. O meu atendimento, qual o efeito isso vai surtir nesse paciente? Qual é o resultado que eu vou gerar com esse meu atendimento? É algo que vale a pena você, entendam o que eu vou falar, gastar o seu tempo, porque, de novo, a gente está tendo que otimizar tempo dentro dos hospitais. Vale a pena eu utilizar um equipamento que eu estou em falta e que talvez por um paciente que vai entrar em insuficiência respiratória eu não vou ter para poder entrar. Então, é igual a gente falou, o que parece ser desumano, na verdade, se fala de um contingenciamento de guerra, né? Onde você, infelizmente, nós temos que ter essa consciência. Ontem a gente fez a live com o Dr. Biossegurança, ele falando da questão dos EPIs. Na sexta-feira a gente vai fazer uma live com o professor Rogério Abbe falando dos cuidados paliativos frente a esse cenário que, né, vários problemas vão acontecer por conta disso, mas eu acho que a principal palavra que a gente tem que ter agora, durante esse período de crise, é consciência.
A gente tem que ter consciência de uso de equipamento, a gente tem que ter consciência na hora de elencar quais são os pacientes que são passíveis de atendimento nesse momento. Não significa que esse paciente vai ficar sem atendimento, gente. De novo, é uma fase, é um momento que a gente está passando e que a gente vai ter que se adequar. Não se trata, na verdade, de negligenciar o paciente. Como você muito bem falou, é uma contingência que se faz necessária e fatalmente aí nos próximos dias, nas próximas semanas, essa contenção de material, ela será muito mais restrita, muito mais cerrada, muito mais fechada, e a gente precisa estar atento a essas questões. E sem falar, por exemplo, adiantando um pouquinho, se você me permite, Paulo, um questionamento que foi feito aí, eu comi bola em alguns, mas é a respeito do medo do profissional. Eu entendo que todos nós somos seres humanos, né, e como tal, nós somos passíveis aos sentimentos comuns aos seres humanos, né? Não é porque nós trabalhamos na área de saúde que nós somos destemidos, que nós somos heróis. Sim, somos heróis a partir do momento em que nós estamos na linha de frente, né? Enquanto a sociedade depende de nós. Em relação ao medo, o medo é uma coisa comum, né? É esperado, né? Não digo comum, mas é algo esperado num momento como esse, mas eu faço uma analogia, né, salvo as devidas proporções. Primeiro dia que eu entrei dentro da unidade de tratamento intensivo, eu morri de medo. A primeira semana, mais ainda. A segunda semana, muito mais. Toda vez que eu saio de férias e retorno, né, às minhas atividades laborais, é como se eu tivesse reaprendendo. E eu tenho receio, né? Então, que esse medo, que esse receio que nós temos e possuímos, ele não nos paralise a ponto de não prestar um atendimento a um paciente que se faz necessário algum tipo de intervenção. O medo como algo paralisante é extremamente danoso, não apenas para o profissional que se encontra na linha de frente, mas para qualquer classe profissional. E eu acho que, nesse momento, eu falo isso muito para os nossos alunos, o receio, esse medo na dose adequada, ele é saudável. O dia que você entrar numa UTI, o dia que você for atender um paciente crítico e você não ter nenhum receio na hora de atender ele, se você não ter nenhum... Sabe quando você vai atender, você recua e fala, opa, não, beleza, é isso, e você vai? É esse momento que você recua, é o momento que te protege de cometer um erro. É esse momento que você dá aquela respirada, é esse momento que te faz ter um atendimento muito mais seguro. O dia que você entrar numa unidade de terapia intensiva e você simplesmente entrar como se você estivesse entrando no mercado, ou se você estivesse entrando em qualquer outro local onde não se existe responsabilidade pelos atos que você está fazendo, provavelmente você tem que reavaliar a sua estada ali na UTI. Né? Eu falo, eu tenho 10 anos de unidade de terapia intensiva, estou completando 10 anos de unidade de terapia intensiva, e uma vez uma aluna falou assim, nossa, você deve estar acostumada com tudo isso, né? Eu falo assim, tem duas coisas que a gente não pode acostumar. Primeiro é com um sistema de saúde onde não consegue dar suporte para todos, e segundo, com a morte. O dia que a gente acostumar com a morte, é porque a vida não tem mais valor. Né? Então a gente tem que se preocupar, a gente tem que ter receio, mas a gente também não pode deixar isso paralisar. Porque pense o paciente do outro lado. Já imaginou se ele, com todos os medos dele, com todos os receios dele, ele perceber que existe um profissional que também está com medo? Né? Vamos pensar no lado humano da coisa. Né? Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração também. Né? E o paciente percebe quando o profissional é inseguro, quando o profissional está com medo, então, e nós estamos lá justamente para trazer conforto, para trazer essa segurança através do nosso nível de formação, das nossas habilidades e competências, enfim, isso daí ele é fundamental, né? Teve até uma colocação, APS ou ADS Santos, que foi muito bacana, que ela disse o seguinte: racionamento e seletividade são quesitos extremamente relevantes. É exatamente
isso que a gente está trazendo para vocês. Racionar o máximo possível os EPIs, de forma que não deixemos de atender aquelas pessoas passíveis de atendimento, e seletividade. A gente precisa seletivar, a gente precisa avaliar realmente aqueles pacientes que são passíveis de intervenção fisioterapêutica daqueles que não. Já aproveitando, a professora Denise também aqui na nossa live, um abraço. A professora Denise trabalha diretamente aí com a área de neonatologia e pediatria, mandando um abraço aqui para o Xavier. Eu estou procurando aqui a pergunta, na verdade foi o comentário da Joane, falando que ontem levantamos esse questionamento na nossa UTI NEO, quando atender? Eu acho que a neonatal em específico, aí é onde a gente mais tem que ter critério para poder atender. Ah, Paulo, mas em nenhuma das guidelines está entrando a área de criança como fator de risco. Só que não vamos confundir uma coisa: crianças rígidas. Se você tem uma UTI neonatal, a gente já parte do princípio que o primeiro necessidade de uma UTI neonatal normalmente é quadro respiratório. E o principal problema do Covid são os quadros respiratórios. Então, acho que assim, faz muito bem essas discussões. Eu acho que isso tem que ser discutido com o médico responsável, com o diretor clínico, com a gestão da equipe, que, de novo, na maioria desses RNs, a parte ventilatória, o que eles precisam é de tempo de internação, para que esse pulmão amadureça, para que ele consiga desenvolver ao final da formação dele. Então a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está expondo esses pacientes mais a risco do que a benefício. Né? Exatamente, Paulo. Concordo aí inteiramente com as suas colocações. Eu não sou expert em neonatologia, então eu o acompanho. O Matheus já mandou assim, já já vocês terão novidades em NeoIPad. Infelizmente, pelo que a gente tem recebido de alguns amigos, as novidades não são positivas, no sentido assim, não, fiquem tranquilos com as crianças, né? Infelizmente, são novidades, na verdade, são atualizações, né, que a gente tem que se preocupar, né? Deixa eu achar aqui. A Denise comentando que os nossos prematuros são extremamente vulneráveis e precisam de um olhar mais cauteloso, com certeza. A Dri mandou assim: nosso paciente oncológico pode também apresentar Covid-19 e esses pacientes geralmente, quando vão para a VM, ficam um longo período. Quais melhores estratégias nesse cenário para iniciar a mobilização precoce? Excelente pergunta. Bom, aí novamente a gente tem que levar em consideração o paciente oncológico, né, que normalmente um paciente oncológico, a depender novamente do estadiamento, do tipo de intervenção que o cirurgião oncológico vai fazer, com radioterapeuta, enfim, nós teremos aí, normalmente, uma doença de base que, por vezes, o seu avançar é inexorável, né? Então, nem todos aqueles pacientes que nós recebemos dentro das nossas UTIs são pacientes curáveis, e sim paliativos. Para que você tenha noção, na nossa fundação hoje, nós temos um percentual próximo de 95% a 96% de pacientes pós-cirurgia oncológica, e nem todos, evidentemente, aí 40% são de cunho curativo. Então, normalmente, um paciente oncológico, né, desde que não seja um paciente de cabeça e pescoço, que não complique, o outro paciente que não tenha nenhuma complicação durante a intervenção ou durante a progressão da patologia, normalmente é um paciente que se estende, né, por longos períodos aí por conta da ventilação mecânica, não só por ela, mas também pelo tratamento imposto ao câncer e pelo câncer, né, pela neoplasia propriamente dito e a sua evolução. Nós temos que levar em consideração a quimioterapia, que hoje é muito mais comum de ser aplicada dentro das unidades de tratamento intensivo, fora todos, né, aquelas questões relacionadas à síndrome do imobilismo, que vão fazer com que a incidência da FAUT, da fraqueza adquirida na unidade de tratamento intensivo, ela seja muito grande em pacientes oncológicos. Somado a isso, eu esqueci, mas relembrando, né, a importância, que são pacientes com um aporte nutricional depledado.
né? Então, a gente tem aquele quadro muito complexo. E se nós somarmos, por exemplo, a questão da Covid-19, nós temos aí os indicativos, inclusive da associação, né, que é responsável aí pela fisioterapia respiratória e terapia intensiva, que traz para a gente alguns balizadores no que tange a mobilização precoce. O guideline, ele é bem claro no que tange a necessidade do fisioterapeuta na atuação da mobilização precoce, a busca pela funcionalidade, independente do final, né, do transcorrer, do fechamento da doença, ela precisa ser buscada, obviamente, principalmente naqueles pacientes que têm uma maior probabilidade de sair da unidade de tratamento intensivo, mas a mobilização precoce, como o próprio nome já diz, ela deve ser iniciada o mais precoce possível. Ok, Daniel, você não respondeu nada. Mas infelizmente é essa a definição. Em pacientes com Covid, é interessante que a gente espere que ele saia de uma forma primeira, daquela fase aguda, para que a gente possa aí começar as nossas intervenções, onde nós busquemos o que eu gosto de chamar de posturas mais altas, baseadas no desenvolvimento neuropsicomotor humano normal, que você sabe muito bem, até mais do que eu. Então, posturas altas, como sedestação, ortostatismo e deambulação, a depender das possibilidades terapêuticas, dos critérios de segurança sendo respeitados, mas nós temos, por exemplo, algo que nós utilizamos muito em nossa fundação, que é a eletroneuromuscular estimulação, cujo objetivo fundamental não é promover a paralisação da perda de força muscular, porque isso não vai acontecer, mas sim uma intervenção que vai frear, vai reduzir essa perda da musculatura periférica, a musculatura respiratória também, e pelo fato de que nós temos na síndrome do imobilismo a transformação das fibras do tipo 1 em fibras do tipo 2. Então foi demonstrado por alguns trabalhos, né, alguns trabalhos bem interessantes, que com a eletroestimulação aplicada de forma precoce, a gente consegue, por exemplo, reduzir essa transformação das fibras do tipo 1 em fibras do tipo 2. O Matheus, que é um cara que trabalha com fortalecimento da musculatura respiratória, sabe da importância que isso tem. Quando nós evoluirmos o nosso paciente, a gente não consegue estubá-lo, porque é um paciente oncológico, é um paciente que não tem um status nutricional adequado, um processo inflamatório vigente e não tem força da musculatura respiratória para que a gente possa progredir de uma forma mais adequada esse paciente. Espero ter respondido aí, Driquiesa. Bom, a gente está entrando nos últimos 5 minutos que a gente tem de live, que com 1 hora o Instagram derruba a nossa live, o tempo voou, né? Tenho certeza que a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas. Vou puxar aqui uma última pergunta que o Matheus falou. Paciente hipoxêmico mais oncológico, se faz ou não uso de VNI, se usa ou usa não Venturi, se usa ou não usa cânula nasal de alta frequência. E aí, para fechar, a gente tem 4 minutinhos. Paciente oncológico sem Covid. Com Covid. Com Covid. Então, vamos lá, mais uma vez. Em nosso serviço, nós abolimos, até a presente data, a utilização, né, da ventilação não invasiva. Embora nós tenhamos algumas recomendações, algumas diretrizes, principalmente da AMIB e algumas da Sobrafir também, de um trial de 30 minutos, enfim, mas nós sabemos que, como todos os pacientes, mas muito mais em pacientes oncológicos, quando você protela a intubação, a taxa de mortalidade sobe a absurdos 70%. Então, a gente não pode, muitas vezes, nos dar ao luxo de intervir, né, sobre uma injúria, né, uma injúria hipoxêmica, que nós sabemos que a resposta, ela normalmente é muito baixa. Muito embora, né, nós tenhamos aí o guideline
da Associação Torácica, né, se eu não me engano, norte-americana, que prevê a utilização da ventilação não invasiva em pacientes hipoxêmicos em duas situações: em pacientes imunossuprimidos e em pacientes em cuidados paliativos. Entretanto, em se tratando de Covid, né, o protocolo que nós utilizamos é a não utilização da ventilação não invasiva. Em relação à oxigenoterapia, catéter de 4 a 6 litros por minuto, a máscara de reinalação, alto fluxo também não. Só aproveitando isso, é que a gente não pode esquecer que a maioria desses hospitais, principalmente lá dos Estados Unidos, eles têm pressão negativa, né? Então são hospitais, são quartos preparados para fazer esse tipo de terapia. Não é a nossa realidade, né? Então a gente não pode esquecer isso. A gente tem que ser muito criterioso na hora de ler um guideline. Ah, mas falaram que funciona. Tá, funciona em quais situações? Funcionam em quais circunstâncias? Ah, mas na Itália fizeram VNI, ok, eles usam helmet. Aqui no Brasil a gente não usa helmet, né? Ah, lá na China usaram, ok, eles têm escafandro. Eles têm todo o material de proteção para o profissional, né? Então, são realidades diferentes que a gente tem que saber analisar, tá bom? Já respondendo aqui, ó, que a Adriane, salva a live, por favor. Gente, a gente conseguiu, a gente vai disponibilizar todas essas lives que a gente está fazendo no mês de abril no nosso canal do YouTube. Então, só você colocar lá Fisioterapia Campus. A gente vai disponibilizar essas lives na íntegra para vocês. Então, desde a primeira até a última, essas 22 lives que a gente está fazendo aqui no mês de abril, tá bom? Já queria aproveitar para agradecer a participação de todos vocês. Obrigado, professor Matheus, professora Denise, pelas participações. Professor Daniel, obrigado mais uma vez. Sabe que a gente sempre brinca, a nossa parceria vai muito além da parte docência, né? A gente tem um respeito profissional muito grande. Obrigado mais uma vez aí por tirar todas as dúvidas dos nossos alunos. Um abraço. Sou eu quem agradeço mais uma vez. É muito bacana a gente poder estar trocando ideias, respondendo a questionamentos, né? Isso faz com que a profissão cresça. Agradeço a todos que participaram, aos professores, aos colegas, aos formados, ao seu convite, e gostaria aqui de deixar um ponto final, né, dizendo que nós estamos batalhando, nós estamos na linha de frente, nós somos altamente capacitados e habilitados, talvez como diferente de outros profissionais, né, de outras localidades do mundo, a nossa expertise é muito grande e nós não estamos medindo esforços para a recuperação desses pacientes. E todo tipo de estudo nós estamos acompanhando, os colegas estão nos encaminhando para que a gente possa promover o melhor atendimento possível, sabendo que estamos andando aí por aspectos sombrios, né, que a gente não sabe muito bem onde nós estamos pisando. Nós temos diretrizes, né, baseado às vezes em trabalhos aí com nível de evidência não tão alto assim, então a gente vai procurando adaptar sempre a nossa realidade. Eu trabalho no Hospital SUS e nem por isso a gente deixa de prestar um atendimento buscando sempre excelência. Então, um grande abraço a todos aí, estarei sempre à disposição, meu amigo, muito obrigado mais uma vez a toda a família Campos. Eu que agradeço, gente. Um abraço, uma boa noite para todos vocês. Até mais, tchau, tchau.